E as etapas do método de revisão integrativa da literatura são 6. Na primeira etapa, deve-se estabelecer o objetivo e, a partir deste objetivo, definir a questão norteadora. A questão norteadora nada mais é do que uma declaração acerca do objetivo do trabalho. Daqui a pouco eu lhes mostrarei um exemplo de uma pesquisa para que essa etapa fique mais clara para vocês. A segunda etapa é a definição das bases de dados. As bases de dados que podem ser as mais variadas possíveis, desde bases de dados nacionais ou da América Latina, tal como Cielo, tal como Bireme, Lilacs, etc. E bases de dados mais amplas, que englobam uma quantidade de periódicos indexados, cujas bases de dados, cujos artigos desses periódicos poderiam vir a ser acessados a partir de mecanismos de busca nessas bases de dados. Então, por exemplo, a Biblioteca Nacional de Saúde nos Estados Unidos, PubMed, por exemplo, Web of Science, dentre outras bases de dados que poderiam ser utilizadas. Na terceira etapa, definir-se-á os critérios de inclusão de estudos na amostra. Eu vou apresentar daqui a pouco um exemplo dessa definição de critérios. Quarta etapa, definição dos termos de busca, ou seja, das palavras-chave que serão utilizadas para a seleção dos artigos nas bases de dados, inicialmente definidas na segunda etapa. Na quinta etapa, a elaboração do instrumento de coleta de dados, que, como eu havia explicado na nossa aula presencial, nada mais é do que uma tabela ou um quadro que ajudará vocês a organizar os dados coletados a partir da leitura dos artigos selecionados em resposta aos termos de busca nas bases de dados. E a sexta etapa, que obviamente é a coleta de dados propriamente dita. Passemos diretamente ao exemplo para que vocês possam compreender melhor cada uma dessas etapas, analisar se vocês estão realizando essas etapas dessa mesma forma e, a partir daí, esclarecer as dúvidas. Então vamos ao exemplo. Bom, imagine esse trabalho específico que tinha como objetivo descrever as principais comorbidades psiquiátricas da dor neuropática periférica diabética por meio de uma revisão integrativa da literatura médica atual. Então, o objetivo desse trabalho nada mais é do que, a partir de uma revisão da literatura médica, descrever quais seriam os principais transtornos psiquiátricos que comumente ocorrem de forma concomitante à dor neuropática periférica diabética. Para que esse objetivo pudesse ser alcançado, os autores desse trabalho desenvolveram a seguinte metodologia. Então, este trabalho foi uma pesquisa bibliográfica. Por que bibliográfica? Porque não é empírica, não é um estudo de campo, não foi feita uma coleta de dados, por exemplo, em laboratório, não é um estudo populacional do tipo epidemiológico, não é um estudo de incidência ou prevalência, né? Não é um estudo de caso clínico, é um estudo de revisão da literatura. É um estudo a partir da leitura de material já publicado, organizar esses dados já publicados, analisar esses dados já publicados e, a partir daí, apresentar determinados tipos de conclusões. Então, por isso, se trata de uma pesquisa bibliográfica. Além disso, apresenta a natureza quantitativa, ou seja, o tipo de análise que vai ser empreendida com os dados obtidos nessa pesquisa bibliográfica será uma análise de frequência de resultados, uma análise estatística muito simples, análise estatística descritiva apenas. Apenas se nós estivéssemos realizando uma revisão sistemática da literatura,
aí a análise estatística seria mais sofisticada. Utilizaríamos, por exemplo, algumas ferramentas de análise típicas da estatística inferencial também. No entanto, como se trata de uma pesquisa do tipo revisão integrativa, será utilizada apenas uma estatística descritiva, apenas uma descrição de frequência simples, por meio de uma revisão integrativa da literatura médica atual. Para nortear a revisão integrativa, formulou-se a seguinte questão norteadora: quais são as principais comorbidades psiquiátricas da dor neuropática periférica diabética? Observem que a questão norteadora ela é derivada do próprio objetivo do trabalho. Então, transforma-se o objetivo do trabalho em uma questão, em uma pergunta, e obtém-se, portanto, a questão norteadora. A base de dados utilizada nesta pesquisa foi a Biblioteca Virtual PubMed, a Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos. Foi consultada utilizando-se os termos de busca em inglês Comorbidity and Diabetic Peripheral Neuropathic Pain. Então, nesse caso, como se trata de uma base de dados internacional, no qual predomina como idioma principal o idioma inglês, evidentemente que optou-se pela utilização dos termos de busca nesse idioma, no idioma inglês. No caso do trabalho de vocês que estão utilizando bases de dados nacionais ou latino-americanas, como Cielo, como Bireme, Lilacs, que eu havia citado anteriormente, etc., vocês também podem utilizar termos de busca em inglês, juntamente com os termos de busca em português e eventualmente em espanhol, pois há muitas publicações, tanto brasileiras quanto latino-americanas, há muitos periódicos, tanto brasileiros quanto latino-americanos, que têm publicado artigos no idioma inglês. Então, valeria a pena, sim, utilizar termos de busca nesse idioma, no idioma inglês também. Bom, a amostra de consulta foi determinada pelos seguintes critérios de inclusão. Então, os autores desse trabalho, eles utilizaram como critérios de inclusão um critério temporal, ou seja, artigos com data de publicação a partir de 2001. Isso aí é um critério que vai variar de área para área. Então, se você, por exemplo, está realizando um trabalho nos domínios da genética, por exemplo, seria bastante interessante estabelecer uma limitação temporal mais recente, nos últimos 5 anos, por exemplo. Isso também vale para o campo das neurociências, isso também vale para o campo da farmacologia, que são áreas que têm experimentado um grande desenvolvimento de pesquisas nos últimos anos. Há sempre novidades nesses campos, daí a importância de se utilizar estudos os mais atuais possíveis nesse caso, porque como eu havia explicado para vocês durante a nossa última aula presencial, os estudos de revisão integrativa da literatura eles são extremamente importantes na medida que, como o próprio nome indica, são estudos que buscam integrar toda uma série de resultados publicados em artigos distintos ao longo de um determinado período de tempo acerca de um certo tema. Então, os artigos de revisão integrativa da literatura são muito úteis para o profissional, por exemplo. Então, imagine, vamos imaginar no campo da neurologia, por exemplo, imagine um neurologista que não tem tempo de realizar uma pesquisa aprofundada em termos de revisão de literatura, de busca de referências, em função justamente das suas atividades profissionais e que, portanto, esse profissional precisa de informações integradas. Ele precisa de uma espécie de estado da arte acerca do tema que o interessa naquele determinado momento. E os estudos de revisão integrativa têm essa característica, não é, de apresentar o estado da arte acerca de um determinado tema, apresentar aquilo que tem sido evidenciado por vários estudos nos últimos anos. Então, daí a importância de se utilizar trabalhos os mais recentes possíveis para compor essa amostra de análise, né, no caso da revisão integrativa. No entanto, existem outras áreas da medicina, por exemplo, nos quais os avanços, ou seja, as novidades, não são tão
significativas ou tão frequentes, melhor dizendo, quanto a genética, farmacologia, neurociências e por aí vai, né? Como, por exemplo, a parte de clínica médica, pediatria, a própria psiquiatria clínica, né? Excetuando-se a psiquiatria biológica, a psicofarmacologia, que tem avanços muito frequentes, muitos estudos sendo realizados, mas a parte clínica tem-se frequentemente a publicação de estudos de caso. Então, nessa circunstância, pode-se sim utilizar artigos que não sejam tão recentes assim. Então, é importante verificar se a área a qual se insere o tema, né, o assunto da sua pesquisa, da pesquisa do seu grupo, é uma área na qual tem havido muitos trabalhos publicados recentemente, ou se é uma área na qual tem se tido mais estudos de caso, não tem se apresentado novas evidências ou novos dados nos últimos anos. Então esse foi o primeiro critério utilizado neste trabalho, um critério temporal. Cada um dos grupos vai ponderar sobre esse critério de inclusão temporal, últimos 5 anos, últimos 10 anos. Isso aí fica a critério dos grupos com base naqueles parâmetros que eu expliquei a vocês, não é? De área. O segundo critério de inclusão adotado neste trabalho foi o de estabelecer que os artigos deveriam ter sido publicados em periódicos internacionais com avaliação cega por pares. Então, é extremamente importante que esses periódicos sejam realmente científicos, portanto, que tenham avaliação cega por pares. Não sejam apenas, por exemplo, periódicos de divulgação científica, como, por exemplo, revistas populares de divulgação de conhecimento científico. Está 2 exemplos nacionais. Por exemplo, a revista Super Interessante, revista Galileu, Caderno de Ciências, de algumas publicações mais voltadas para o público em geral, né? São muito mais de divulgação científica do que periódicos científicos propriamente ditos. Então, nesse caso, é importante estabelecer esse critério de inclusão, não é? Ou seja, apenas trabalhos oriundos de periódicos realmente científicos, ou seja, que tenham avaliação cega por pares. A avaliação cega por pares nada mais é do que a avaliação de um trabalho, de um manuscrito submetido a um periódico científico por pesquisadores da mesma área, por pessoas que tenham expertise, que tenham conhecimento daquela área tratada pelo artigo, e ela é cega na medida em que os avaliadores não sabem quem são os autores daquele manuscrito e nem tampouco qual é a instituição de origem desses autores, da mesma forma que os autores do manuscrito também não têm acesso à identidade dos avaliadores, assegurando, portanto, objetividade, transparência e lisura nesse processo de avaliação. Isso é típico de periódicos científicos, né? Terceiro critério de inclusão adotado nesse trabalho, que estamos usando como exemplo, que eu estou usando como exemplo, artigos descrevendo estudos empíricos. Ou seja, nesse caso, os autores optaram por não utilizarem estudos de revisão de literatura, seja narrativa, seja integrativa ou seja sistemática. Os autores limitaram a amostra de consulta a apenas estudos clínicos ou epidemiológicos. Então, cada um dos grupos que está realizando o trabalho vai optar se você vai incluir artigos de revisão da literatura que eventualmente apareçam como resultado da aplicação dos termos de busca nos mecanismos de busca das bases de dados consultadas, ou se vocês preferem limitar essa amostra de consulta a apenas estudos empíricos. Então, a partir daí vem uma espécie de carimbo, né, meus caros? Então, a descrição da metodologia prossegue de uma forma que é muito comum. Vocês vão observar nos exemplos que eu postei no SEI, para orientar vocês na elaboração dos trabalhos, que essa parte é meio carimbo realmente. Então, os artigos fornecidos pelas bibliotecas virtuais em resposta aos termos de busca passaram por uma triagem por meio da leitura dos resumos, sendo que só foram analisados completamente aqueles artigos que atendiam simultaneamente aos 3 critérios de inclusão na amostra.
Nesse caso, meus caros, vocês substituirão a parte relativa ao número de critérios. Cada trabalho vai ter um número de critérios que os elementos do grupo considerarem apropriados, né, os critérios de inclusão, então vocês vão modificar apenas essa parte. Vocês se lembram que eu coloquei uma espécie de um templatezinho, né, um modelo lá no SEI para vocês só substituírem o que está colocado em vermelho, para vocês poderem, a partir daí, ter um modelo interessante para escrita dos artigos de vocês. Então, os artigos selecionados para análise foram então copiados das bibliotecas virtuais e salvos em formato digital PDF. É extremamente importante que vocês mantenham um arquivo, uma pasta contendo aqueles artigos que foram selecionados para análise. Isso vai facilitar tremendamente na fase da coleta de dados e posteriormente na descrição das referências bibliográficas, né? Bom, depois disso, cada um dos artigos foi lido integralmente para identificação e registro das comorbidades psiquiátricas da dor neuropática, periférica, diabética. Então, estou mostrando aqui para vocês na tela agora como foi feita a busca. Então, vocês se recordam que a base de dados escolhida para a realização desse trabalho foi a PubMed. Então, vocês estão observando, circulado aí em vermelho, né? Coloquei para vocês os termos de busca em inglês. Então, tá lá o comorbidity. Aí eu estou utilizando, ali no caso, um operador booleano, né? Posteriormente eu vou explicar melhor para vocês o que seriam esses operadores booleanos, que facilitam muita consulta nos buscadores das bases de dados. Nesse caso, AND, que significa e, Peripheral Diabetic Neuropathic Pain. Então, estão aí os 5 termos de busca que foram previamente estabelecidos no trabalho. Lembrando, tinha comentado isso com vocês na nossa última aula presencial, os termos de busca devem estar indexados, descritos, no caso de termos de busca em português, no DEX, ou seja, nos descritores em ciências da saúde, e no caso de termos em inglês, no MeSH. Se vocês observarem, vou colocar aqui o cursor para que vocês possam ver. Estão observando aqui o cursor, meus caros? Ó? Olha só onde vocês vão buscar, por exemplo, os termos de busca no MeSH, que seria Medical Subject Headings, que seria nada mais, nada menos do que o equivalente em inglês do DEX, dos descritores em ciências da saúde. Então aqui tem, observe aqui o cursor, vocês vão acessar essa parte para vocês obterem essa informação. Caros, então retomando o raciocínio, vocês compreenderam que deverão buscar os termos de busca aqui na base de dados do MeSH, para poder utilizar na sua pesquisa em inglês. Então observem que a partir da utilização dos termos de busca foram obtidos 26 artigos. Então observem aqui no cursor, né, circuladinho aqui em vermelho também, 26 artigos foram obtidos. Então o que os autores fizeram a partir daí? Leram os resumos, eles dividiram, né, os trabalhos entre os membros do grupo e cada um leu o resumo do trabalho, do artigo, e verificou se, a partir do resumo, aquele artigo de fato respondia à questão norteadora. Daí vocês estão vendo a importância da questão norteadora. No caso desse trabalho, a questão norteadora era: quais são as principais comorbidades psiquiátricas da dor periférica neuropática diabética? Então, se o trabalho tratasse de dor neuropática periférica diabética, mas não apresentasse nenhuma informação acerca de comorbidade psiquiátrica, evidentemente que esse artigo não seria integrado na amostra de análise final. Então, aqui, prosseguindo, os resultados que esse trabalho obteve. A busca na biblioteca virtual PubMed, a partir dos termos de busca, produziu 26 artigos, como nós vimos anteriormente na tela da própria PubMed, dos quais apenas 13 artigos satisfizeram simultaneamente aos critérios de inclusão.
As principais razões para exclusão de artigos da amostra de análise foram data de publicação inferior a 2001, descrição de estudos de revisão sistemática da literatura e ou meta-análise e descrição de comorbidades não psiquiátricas da dor neuropática periférica diabética. Então, é extremamente importante que vocês anotem por que os artigos foram excluídos da amostra de análise de vocês. Então, vocês vão seguir os modelos que estão postados lá no SEI, né, de outros artigos de revisão integrativa da literatura, e vocês vão observar que todos eles apresentam, na parte de resultados, razões para exclusão de artigos. E essas razões estão diretamente relacionadas a não responder à questão norteadora. E então, como cada um dos trabalhos de cada um dos grupos tem uma questão norteadora distinta, é importante que cada grupo, posteriormente, caso tenha dúvidas, entre em contato via e-mail, né, via endereço eletrônico comigo, para que eu possa esclarecer acerca de critérios de inclusão que vocês eventualmente tenham proposto para o trabalho de vocês, ok? Vamos aqui na sequência, pessoal. Está aí o tal do instrumento de coleta de dados, lá da etapa de instrumento de coleta de dados. Estão observando que, nesse caso, os autores montaram uma tabela lá no Word e foram descrevendo, aqui na primeira coluna, primeiro autor, ano de publicação, vocês estão vendo aqui, né, o autor, aqui o ano de publicação. Aqui os autores optaram pelo modelo Vancouver de normas de formatação de trabalhos científicos. Então, vocês estão observando aqui em sobrescrito um determinado número, no caso o 14. Significa que lá na lista de referências bibliográficas, ao final do trabalho, ao final do artigo, estará listada a referência bibliográfica completa, o nome do artigo, os autores, nome da revista, volume, página, etc. Todas aquelas regras que vocês aprenderam lá na pesquisa 1. Lembrando que eu não estabeleci nenhum tipo de critério específico com relação à formatação dos trabalhos. Minha sugestão foi a de que vocês elaborassem os artigos de uma maneira genérica, utilizando-se das regras da ABNT, pois é muito mais fácil converter da ABNT para Vancouver, caso no futuro vocês decidam submeter o trabalho de vocês à publicação em uma revista que adote essas normas de formatação de artigos científicos. Tá? Mas aqui para fins de avaliação na disciplina de habilidades de pesquisa 2, esse não é o foco. O foco é na elaboração do artigo em termos de conteúdo, não em termos de formatação. Tá, ok? Então vamos lá na sequência. Os autores consideraram importante colocar aqui numa segunda coluna descrevendo o país. Vejam que as informações de cada coluna dependem da questão norteadora e dependem do tipo de informação, da relevância dessa informação para o trabalho. Então os autores consideraram importante listar o país de realização do trabalho, embora isso não tenha uma relação direta com a questão norteadora. Então aqui o número de participantes na terceira coluna de cada um dos trabalhos analisados. Então, por exemplo, aqui no trabalho do Broad, de 2014, foram 70 pessoas. E, por exemplo, aqui no trabalho do Ziegler, também de 2014, na Alemanha, tivemos 2.575 participantes. Aí os autores do trabalho decidiram também colocar uma quarta coluna com o tipo de estudo. Então aqui no caso observacional, transversal, etc. E aqui a principal informação, né, que seriam os principais resultados de cada um desses artigos. Então, por exemplo, aqui no caso do trabalho do Broad, de 2014, houve a descrição de comorbidade entre dor neuropática periférica diabética, depressão e ansiedade. Já no trabalho do Ziegler, vocês podem acompanhar seguindo aqui o cursor na tela, né? 24,8% de comorbidade entre dor neuropática periférica diabética e depressão. O trabalho do Borracirra, 2013, mostrando dor neuropática periférica diabética é preditiva de depressão, ansiedade, distúrbios do sono e por aí vai.
Então, num primeiro momento, vocês vão simplesmente distribuindo as informações à medida que vocês forem lendo os artigos. Lembrem-se, o que vocês têm que encontrar nos artigos? Respostas à questão norteadora. Então, no caso deste trabalho, a questão norteadora, ela perguntava quais são as principais comorbidades psiquiátricas da dor neuropática periférica diabética. Observe que os autores estão passo a passo descrevendo os principais resultados que respondem a essa questão norteadora em cada um dos artigos. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês o resultado final disso, que evidentemente não foi assim que eles publicaram o trabalho. Isso daí é o instrumento de coleta de dados, é só a tabela para poder organizar as informações. Depois, claro, será realizada uma organização desses dados. Então, por exemplo, vai se procurar por padrões. Quais são as principais comorbidades psiquiátricas associadas à dor neuropática periférica diabética? Então, vocês estão observando, está aparecendo depressão? Então, você já coloca numa coluninha, numa folha à parte, lá, depressão. Quantos trabalhos estão listando depressão? Então, vocês estão observando aí na tela, está sendo projetada para vocês, Broad cita depressão, Ziegler cita depressão, Borrachirra cita depressão, Cash está citando depressão, Gore está citando depressão, Baron citando depressão também, Boulanger citando depressão, Boulanger de novo citando depressão e por aí vai. Então você vai anotar, opa, depressão, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 trabalhos, põe lá a frequência. Lembra que se trata de uma análise descritiva apenas, uma análise estatística descritiva apenas, não é nem uma análise, é uma descrição simples, né, de frequência. Então você vai colocar frequência de depressão, apareceu ansiedade, conte quantas vezes a ansiedade aparece nos artigos, né? Ou seja, quantos artigos citam a ansiedade como uma comorbidade da depressão neuropática periférica diabética. O que mais que está aparecendo? Distúrbios de sono, ali no trabalho do Borrachirra, por exemplo. Será que aparece distúrbios de sono em outros trabalhos também? Então daí vocês vão realizar essa descrição de frequência. E aí, o que os autores fizeram? Lembra que eles estavam na tabela 1, só descrevendo a medida em que eles liam os trabalhos e colocavam as respostas à questão norteadora. Aqui na tabela 2, eles já organizaram esses resultados e colocaram frequência de citação de comorbidades psiquiátricas da dor periférica, da dor neuropática periférica diabética na literatura investigada. Percebam que agora a tabela é sintética, então você tem lá qual é a comorbidade, no caso depressão, no caso ansiedade, a frequência de citação dessas comorbidades na literatura investigada. Então, por exemplo, a depressão foi citada 13 vezes, ou seja, 13 artigos amostrados citaram a depressão com uma comorbidade psiquiátrica da dor neuropática periférica diabética, ao passo que a ansiedade foi citada por apenas 9 trabalhos. Observem que na terceira coluna, os autores colocaram quais foram os artigos que citaram cada uma dessas comorbidades. Isso é extremamente importante para dar aquela sistematização no trabalho de vocês, para permitir que, por exemplo, o leitor possa buscar informações específicas. Então, por exemplo, o leitor descobriu, nossa, então a depressão é a principal comorbidade psiquiátrica da dor neuropática periférica diabética. Quero aprender mais sobre isso. Então vou ler o trabalho do Broad, vou ler o trabalho do Ziegler, vou atrás do trabalho do Borrachirra. Ou seja, é importante colocar na tabela de vocês, na tabela final da publicação, né, do artigo propriamente dito, as citações, ou seja, quais foram os artigos que vocês observaram a presença, né, de respostas à questão norteadora. Então, olha só como é que os autores descreveram o resultado. A análise dos artigos selecionados evidenciou que parcela significativa dos pacientes portadores de dor neuropática periférica diabética faz uso de medicação prescrita para depressão, ansiedade e distúrbios do sono. A comorbidade com a depressão, ansiedade e distúrbios do sono também foi descrita como fator de aumento dos custos relacionados com a saúde, em virtude do fato de contribuírem diretamente com o aumento da frequência de hospitalizações, exames e consultas médicas.
Então, a partir da leitura daquele conjunto de artigos que descreviam que as três principais comorbidades psiquiátricas da dor neuropática periférica diabética eram depressão, ansiedade e distúrbios do sono, os autores passaram, portanto, a buscar nesse mesmo conjunto de artigos selecionado outras informações que permitissem uma maior compreensão dessas três comorbidades da dor neuropática periférica diabética. Não é? Então aqui estou apresentando para vocês o trabalho final publicado, não é? Então o título Comorbidades psiquiátricas da dor neuropática periférica diabética, trabalho que foi realizado pela professora Aline Maciel Monteiro, pela acadêmica de medicina da Faculdade de Medicina de Rio Verde, da Universidade de Rio Verde, Ana Luísa Caldeira Lopes, e por mim mesmo, Cláudio Herbert, não é? Então, aqui é uma parte final que eu queria mostrar para vocês, que é a parte do resumo. Então, pessoal, a última parte do artigo que vocês vão elaborar é o resumo. Porque o resumo vai descrever todos os componentes do artigo. O resumo vai apresentar sucintamente a introdução, ele vai apresentar sucintamente o objetivo, vai apresentar a metodologia, os resultados e discussão desses resultados e a conclusão. Então vou ler rapidamente aqui o resumo, só para vocês terem uma ideia como vocês vão elaborar o de vocês para a atividade final do semestre, mais para frente, mas só para vocês já começarem a ter uma ideia de como elaborar. Então, a dor neuropática periférica diabética é uma complicação frequente e incapacitante da diabetes mellitus. Embora a alta prevalência da depressão e da ansiedade em pacientes diabéticos já tenha sido estabelecida, torna-se necessário conhecer as comorbidades entre transtornos psiquiátricos e a dor neuropática periférica diabética. Veja que até o momento, o que os autores fizeram? Os autores sintetizaram a introdução e a justificativa do trabalho em 2 frases, não é? Agora eles trazem um objetivo. O objetivo deste estudo foi descrever as principais comorbidades psiquiátricas da dor neuropática periférica diabética por meio de uma revisão integrativa da literatura médica. Pronto, está aí o objetivo e ao mesmo tempo já tem aí uma síntese da metodologia. Por que tem uma síntese da metodologia? Quando eu digo que as principais comorbidades psiquiátricas da dor neuropática periférica diabética foram descritas por meio de uma revisão integrativa da literatura, eu já sei qual foi o método que foi utilizado para fazer esse trabalho. Eu já sei que aquelas 6 etapas foram empreendidas pelos autores do trabalho. No entanto, lá na parte de metodologia do artigo, essas etapas têm que estar descritas. Não é que você tem que colocar sistematicamente, né? Etapa 1, etapa 2, não. A própria descrição da metodologia já contempla aquelas 6 etapas. E é justamente isso que eu vou observar, que eu tenho observado, na verdade, das metodologias que vocês têm enviado. E aí eu até peço aos grupos que começaram a elaborar metodologia tendo como objetivo estudos empíricos, que vocês, por favor, possam modificar a metodologia de vocês para que se torne, então, um estudo de revisão bibliográfica, especificamente um estudo de revisão integrativa da literatura, somente para que seja utilizada como atividade final da disciplina, tá certo? Então, pessoal, vamos para a parte dos resultados aqui que os autores descreveram. Então, ó, as comorbidades psiquiátricas da dor neuropática periférica diabética mais frequentemente citadas na amostra de artigos investigada foram depressão, ansiedade e distúrbios de sono. Está aí resultados descritos de maneira sucinta e objetiva. E, finalmente, os autores apresentam a conclusão, olha lá. Os presentes resultados corroboraram achados anteriores, segundo os quais a depressão, a ansiedade e os distúrbios de sono foram as comorbidades psiquiátricas da dor neuropática periférica diabética mais relevantes. Então, os autores colocaram também as palavras-chave. Isso daí eu vou explicar para vocês com mais tranquilidade, mais para o final do semestre, assim que retornarem às aulas presenciais. E essa parte do abstract
que é nada mais, nada menos do que o resumo traduzido em inglês para fins de indexação, para divulgação desse trabalho de uma maneira mais ampla na comunidade científica, né? Então, esse foi o exemplo do passo a passo das etapas de realização de um trabalho de revisão integrativa da literatura. Caso vocês tenham dúvidas, entrem em contato através do endereço eletrônico comigo para que eu possa esclarecê-las. Então, meus caros, esta foi a orientação para a realização da pesquisa, né, para que vocês possam prosseguir durante o regime de estudos em casa.